Olá, queridos amigos. O Senhor nos concedeu mais uma vez esta oportunidade de nos reunirmos para estudarmos a segunda parte do tema, os 7 reis de Apocalipse 17. Na primeira parte, estudamos exaustivamente o contexto para termos maior facilidade em entender o capítulo 17 de Apocalipse com mais clareza. Hoje o nosso propósito é estudar versículo por versículo o capítulo 17, para que tenhamos um entendimento bem elucidado da importante profecia dos 7 reis. O meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG. Recentemente, nós produzimos este livretinho, Apocalipse 17. Na verdade, não se trata de uma abordagem sistemática somente do capítulo 17 de Apocalipse. Nós fizemos um apanhado das profecias de Daniel, apresentamos vários princípios de interpretação profética e nós não usamos citações do Espírito de Profecia porque o nosso propósito era produzir este material para evangelismo. Então, nas primeiras sessões desse livreto, foram apresentados vários princípios. Por exemplo, o Apocalipse é um livro fechado ou não? E no final, aplicamos todos esses princípios apresentados na parte introdutória do livreto ao Apocalipse 17, de maneira que é um excelente livreto para evangelismo. E pode ser muito bem utilizado também para aqueles que já são adventistas. Recentemente começamos a tratar desse assunto, já foi gravada uma palestra, mas na verdade vamos gravar somente 2. A primeira serviu como uma introdução e essa agora nós já vamos entrar de bico no capítulo 17. Hoje o nosso objetivo é estudar sistematicamente o capítulo 17 para tentarmos elucidar a identidade dos 7 reis que são apresentados nesse capítulo. Existem muitas visões e cada dia tem surgido novas de quem seriam esses 7 reis. Alguns dizem que são os 7 impérios mundiais a partir de Babilônia, outros dizem que são os 7 impérios mundiais a partir do Egito, outros dizem que são as 7 formas de governo de Roma, outros dizem que são os 7 principais imperadores relacionados ao ministério de Cristo e o início da igreja cristã. Outros ainda dizem que são os 7 papas, partindo de 1929 até hoje. Outros dizem que são as 7 cabeças de Daniel 7, porque se contarmos as cabeças ali, vão ter 7 cabeças. Então existe uma quantidade muito farta de interpretações quanto à identidade dos 7 reis. O nosso objetivo é apresentar as principais e dar uma ênfase um pouco mais acentuada naquela que cremos ser a que mais satisfaz a interpretação bíblica. Então, seria interessante vocês assistirem a parte 1, porque hoje eu não vou fazer mais menção ao que já foi feito. Contudo, se vocês não assistirem a parte 1 desse estudo, a palestra de hoje vai ficar um pouco debilitada. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, é melhor dar um pause aí, assistir a parte 1 e depois avançar para a parte 2, ok? Então, vamos avançar. Peguem aí as suas Bíblias, sua caneta, papel e que Deus nos abençoe nessa jornada que vai ser maravilhosa. Bom, vamos avançar aqui para o capítulo 17 de Apocalipse, versículo 1. Eu vou tentar falar o mais calmo possível, o mais suave possível. Espero que vocês não durmam, porque eu estou com sérios problemas na minha garganta, que eu tenho falado bastante, e nesses próximos dias agora estaremos empreendendo outra viagem, então a minha garganta já tem começado a sentir bem forte os sintomas de falar muito. Então eu vou tentar ser o mais calmo possível para poder eu conseguir chegar ao final. Capítulo 17, verso 1, diz o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, João, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas.
Então temos esta mulher. E o verso 18 revela quem é esta mulher. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, as muitas águas, os reis da terra, a mulher, a grande cidade. Agora, outro detalhe que eu gostaria de salientar aqui é que o capítulo 17 e 18 é um parêntese. Como assim um parêntese? Nós estamos cronologicamente falando em tempo depois do fechamento da porta da graça. Note que o anjo que revela para João os elementos do capítulo 17 e o 18 é um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Então, nós estamos em algum momento depois do fechamento da porta da graça. Eu gostaria de sugerir que este anjo é justamente o 5º anjo, porque quando nós olhamos o capítulo 16, o verso 10 em diante, nós vamos ver que Deus direcionou 2 anjos com 2 pragas que foram exclusivos para deitar juízos sobre Babilônia espiritual, a Igreja Católica. Então, eu gostaria de sugerir que este anjo do capítulo 17, verso 1, é justamente o 5º anjo. Por quê? Eu imagino que João deve ter ficado um pouco surpreso. Por que juízos tão severos sobre esse sistema? Tanto que nós vamos ver daqui a pouco que o texto diz que João estava maravilhado com tudo o que estava vendo. Então, seria apropriado eu deduzir que este anjo do capítulo 17, verso 1, é justamente o 5º anjo que vai descrever para João o porquê juízos tão severos vieram contra esse sistema. Então, o capítulo 17 e o 18 é um parênteses que foi aberto dentro do capítulo 16 para explicar por que Babilônia espiritual sofreria juízos tão severos. E este anjo, então, começa a descrever a realidade dos fatos para João. A partir do capítulo 17, verso 1, fechando no capítulo 18, ele vai recapitular para João os fatos desde 538, desde anos passados até o final. Porque o capítulo 18 vem falando sobre a destruição final desse sistema. Então ele faz uma longa recapitulação para João, e essa recapitulação é muito importante para nos ajudar a entender muitos elementos que em capítulos anteriores, especialmente 12 e 13, e também algumas nuances do 14, não ficaram tão claras. Então o capítulo 17 e 18 é a ampliação máxima dos fatos apresentados concernente à Babilônia espiritual nos capítulos precedentes. Vamos avançar aqui então. Capítulo 17, verso 2 agora. Com a qual, se referindo à mulher, fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Os seus ensinamentos, suas doutrinas, uma das principais doutrinas, por exemplo, do catolicismo é a imortalidade da alma, outra, o domingo, e de fato a irmã White fala que toda a cristandade vai se unir nesses 2 pontos em comum. Agora o versículo 3. E nesse momento eu gostaria de maneira especial chamar a sua atenção para que entendamos um detalhe aqui no versículo 3, que servirá para nos nortear em todo o estudo do capítulo 17. Segue dizendo, versículo 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ok, o João diz que ele foi levado a um deserto. Então João, em visão, saiu dos seus dias, saiu do ano 100, porque é aproximadamente o ano 100 que ele escreveu esse livro, e foi levado ao deserto. Onde seria este deserto? Se voltarmos aí para o capítulo 12, o versículo 6 vai dizer, e a mulher fugiu para o deserto. Essa mesma expressão vai aparecer aqui no verso 14. E foram dadas asas à mulher de águia,
para que voasse ao deserto. Então, tanto no verso 6 quanto no verso 14, o deserto é sinônimo dos 1260 anos. Então, quando a Bíblia diz que João foi levado ao deserto, ele foi conduzido em visão desde o ano 100 até o ano 538 em diante. Pois o que ele viu neste deserto foram os fatos ocorridos durante esta profecia dos 1260 anos. E o próprio verso 6 vai consubstanciar esta ideia. O verso 6 diz: "E viu onde? No deserto, que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E quando eu vi isso, maravilhei-me. E quando eu vi isso, maravilhei-me com grande admiração." Então, João saiu do ano 100 da sua era, foi transportado para o futuro. Então, notem que nós temos uma profecia progressiva que está avançando. A profecia não é estática. Nós não podemos estudar a profecia de maneira estática. Devemos ter sempre em mente que ela é progressiva. Ela vai galgando, vai avançando. João então sai dos seus dias, versículo 3, e vai para o deserto, 1260 anos. Esse detalhe ficou bem claro na mente de vocês? Ok? Então vamos avançar. Por que ele precisa ficar claro na nossa mente? Porque nós vamos ver que a maioria dos pontos de vista de quem seriam os 7 reis interpretam o presente de João como o ano 100, o presente cronológico da visão. É claro que João, de fato, estava lá no ano 100, de maneira física. No entanto, quando ele começou a receber a profecia, ele avançou no futuro. Ele saiu do ano 100 e foi conduzido para o futuro. A profecia, ela é evolutiva, ela vai avançando, vai crescendo. Ela é progressiva. E isso precisa ficar claro na nossa mente. Verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia e mãe das prostitutas e abominações da terra. Então aqui está descrevendo simplesmente a Igreja Católica. E esta mulher, segundo o verso 3, ela estava montada na besta. Como nós estamos falando de um capítulo que comporta a experiência máxima da ampliação, os elementos aqui são apresentados separados. A mulher representa aqui a igreja e a besta representa o Estado. Contudo, quando nós voltamos para o capítulo 13, a besta vai representar o poder religioso. No capítulo 12, na segunda fase, a besta, embora se trate de um animal cívico, também vai representar um poder religioso. De maneira que, cada momento, nós precisamos interpretar o animal mediante um contexto, pois a ação do símbolo determina a sua essência. Se a mulher está assentada sobre a besta, logo ela está dominando, ela está conduzindo, mostrando que aqui nós estamos falando de um período em que a igreja e o Estado estavam unidos. E este quadro remonta com perfeição à realidade do capítulo 13, verso 1 a 10, e do capítulo 12, a parte em que a mulher é perseguida por um dragão no deserto. Períodos estes que a igreja estava unida ao Estado. Todos esses 3 capítulos, referindo-se a esse mesmo tempo, estão falando da profecia dos 1260 anos, quando a Igreja Católica manipulava e se valia do poder civil, o poder do Estado. E alguém pode alegar, mas a besta não é o papado? Depende. A besta, na verdade, é um sistema político, religioso, econômico, cultural, demonstrando um mega poder que comporta várias coisas ao mesmo tempo.
Mas quando nós vamos para o capítulo 13, por exemplo, o versículo 3 diz: "E vi uma das suas cabeças como ferida de morte." Nós sabemos que esta ferida de morte que atingiu a cabeça, ou melhor dizendo, que atingiu uma das 7 cabeças da besta, é o papado. No entanto, a própria irmã White e nós entendemos que a besta é o papado. Mas quando a profecia coloca uma lupa e a gente se aproxima um pouco mais, vai dizer que o papado não é somente a besta, mas também a cabeça da besta. E quando nós vamos ainda no capítulo 13, no verso 14 diz: "E enganos que habitam na terra, com sinais que lhe fora permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha sofrido um golpe da espada e vivia." Então notem que no mesmo capítulo já está dizendo que não foi a cabeça que sofreu uma ferida de morte, mas foi o quê? Foi a própria besta. Então nós vamos ter no mesmo capítulo um momento em que a cabeça da besta sofre uma ferida e nós reconhecemos isso como a ferida mortal, 1798, a separação da igreja e Estado, e no mesmo capítulo diz que a besta sofreu uma ferida de morte. E nós sabemos que é a mesma coisa, a prisão do Papa, separação da igreja e Estado, 1798. De maneira que o catolicismo, no capítulo 13, é apresentado em um momento na cabeça da besta e em outro momento a besta como um todo. E esta mesma situação acontece no capítulo 17. A mulher representa o catolicismo, a besta o poder civil. No entanto, verificar-se-á dentro de alguns contextos do capítulo 17 que a besta vai representar também o poder romano apostólico. Espero que esse ponto tenha ficado claro. Se não ficou, pode solicitar esse livreto aqui. Ele é muito baratinho e é bastante explicativo. Eu vou falar resumidamente o conteúdo que está nesse livreto, tá? Então é só fazer um pedido nesse e-mail que está aparecendo aqui. Vamos lá avançando então. Ok, então espero que tenha ficado claro que o deserto para o qual João é conduzido são os 1260 anos da supremacia papal, onde ele vê uma besta que traz sobre si uma mulher e, segundo o verso 6, esta mulher está embriagada com o sangue dos santos, obviamente referindo-se ao morticínio que aconteceu nesse período. Versículo 7, "E o anjo me disse: João, por que você está admirado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres." Essa besta tem as mesmas características da besta apresentada no capítulo 13 e também do dragão apresentado no capítulo 12. Agora eu gostaria de sua atenção, porque o versículo 8 em diante, nós vamos entrar em detalhes que são deveras difíceis para se entender. E se nós tivermos uma visão equivocada, uma compreensão deficiente do versículo 8, dificilmente nós vamos entender com clareza os elementos que vão ser apresentados a partir do versículo 9. Alguns princípios proféticos precisarão também ser entendidos nesse versículo 8. E um deles é que a profecia não é estática, ela é evolutiva, ela vai crescendo. Segundo, para interpretar a profecia, é necessário que estabeleçamos marcos proféticos. Esses marcos proféticos vão servir como âncoras nos quais nós devemos nos apegar para não ficarmos como um barco à deriva para interpretar a profecia. Tem pessoas, por exemplo, que enxergam a Rússia em Daniel 11. Outros, lá em Joel, que fala dos gafanhotos, fala que foi a invenção do helicóptero. Isso se chama um barco à deriva. Nós não podemos interpretar a Bíblia dessa maneira. Precisamos ter em mente que é necessário estabelecer marcos nos quais vamos nos apegar. Ok? Vamos avançar então. Diz assim o versículo 8. "E a besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, estes, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas que virá." Ok, aqui existem detalhes importantíssimos
que precisam ser entendidos. É aqui que nós vamos identificar as distintas fases da besta. Agora, vale ressaltar uma coisa. Esta besta aqui é a besta que se está mencionando no contexto. É a besta que transporta a mulher. É a besta que no capítulo 13, verso 1 em diante, se refere ao papado. É o dragão que no capítulo 12, na segunda fase do capítulo, que também representa o papado durante 1260 anos. Muitas pessoas interpretam essa besta até o verso 7 como papado ou como poder civil unido à mulher, que é a igreja, e aqui dizem que é Satanás, por exemplo. Então a besta, até o verso 7 é uma coisa, e no verso 8, misteriosamente, se transforma em outra coisa. Uns dizem que no verso 8 se refere a Satanás. Isso é uma agressão ao contexto. Esta besta do verso 8 não pode representar outra coisa senão a besta que já foi apresentada no contexto imediato e no contexto mais dilatado um pouco, capítulo 12 e 13. Ok? Eu vou tentar colocar de forma mais prática possível. O Rafael vai colocar as fases dispostas aqui na tela para ficar bem didático e facilitar a sua compreensão. Ok? Então, vamos lá. A besta que viste foi. O verbo ver está no passado. A besta que viste foi. Então, aqui nós temos já dois elementos. Viste e foi. Quando foi que João viu a besta? 538 a 1798, no deserto. Mas esta besta que João viu desde 538 a 1798, deserto, já foi. Então nós temos a primeira fase da besta. Qual é a primeira fase da besta? Foi. Foi de quando? De 538 a 1798. Então quando a Bíblia diz aqui foi, é porque já está no passado. Então João já não está mais no deserto. Muito bem, isso mesmo. Porque ele viu a besta onde? No deserto. Mas a besta já foi. Então ele está para além, no mínimo, de qual data? Ele está no mínimo para além de 1798. Porque em 1798 a besta deixou de ser. Por quê? Porque ela foi. Foi quando? De 538 a 1798. Ok? Vou deixar muito claro isso. Então, de 538 a 1798, João viu uma besta. Agora nós temos a primeira fase dela, que foi passado. Então, João está exatamente onde? Em 1798, quando a besta deixou de ser, recebendo a ferida mortal. Ok? Esta é a primeira fase da besta. Agora temos a segunda fase da besta. Já não é. A besta foi, já não é. Já não é por quê? Porque em 1798 ela recebeu uma ferida mortal e deixou de ser. Ela saiu do cenário mundial. Ela perdeu os privilégios que tinha de estar unida ao Estado. 1798, Napoleão separa. Igreja, agora uma coisa, Estado, outra coisa. Separação de igreja e Estado. Então a besta já não é. Eu gostaria de salientar um detalhe importante. A besta que viste foi passado. Já não é presente. Então o presente cronológico da visão agora é a fase da besta, já não é a segunda fase da besta. Ok? No início, João foi levado ao deserto. Então o presente cronológico da visão era o deserto, os 1260 anos. Contudo, agora o presente da visão é a segunda fase da besta, já não é. De 1798 em diante. A terceira fase da besta, então, e há de subir do abismo. Por favor, não me digam que isso aqui é Satanás que vai subir do abismo, porque ele foi para o abismo no início do milênio. Porque nós estamos falando da besta e não de Satanás. Então já não é a segunda fase da besta, e há de subir do abismo. Então a fase já não é, vai desde 1798 até o momento em que a besta emerge do abismo.
E quando é que esta besta emerge do abismo? É quando ela se une novamente ao Estado. O que foi que conduziu esta besta para o abismo? Se ela sai do abismo é porque ela entrou. Foi a separação da igreja e Estado. O que faz com que essa besta novamente saia do abismo? Quando ela se une ao Estado. Então a segunda fase da besta é desde 1798 até o momento em que ela se une ao Estado. Isso acontece imediatamente após a imagem da besta, quando se estabelece o decreto dominical e todas essas informações que você já sabe. A besta sai do abismo. E agora temos a quarta fase da besta. E irá à perdição. Quando ela vai à perdição? A partir do verso 10 do capítulo 16, quando a quinta praga é direcionada incisivamente sobre ela. E aí nós temos então a besta indo à perdição. Então vamos recapitular. Primeira fase da besta foi 538 a 1798. Segunda fase da besta já não é 1798 até, vamos colocar assim, o estabelecimento do decreto dominical. Terceira fase da besta sobe do abismo. Quando? Quando ela se une novamente ao Estado e começa a estabelecer as suas leis. Quarta fase da besta, quando ela vai à perdição, quando as pragas começam a cair sobre ela. Este ponto ficou claro? Se não, é melhor você rever o sermão até aqui, ler o livretinho aí, peça a orientação do Espírito Santo, ore, porque é importante que entendamos estas 4 fases da besta, são fases distintas, para termos uma compreensão aprimorada e correta do que nós vamos ver a partir de agora, ok? Vamos avançar então. Então vamos agora fazer a leitura do versículo 9 e avançar. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Tradicionalmente, as pessoas interpretam esses montes como as 7 colinas de Roma. Tem até nome, né? Quirinal, Aventino, Viminal e por aí vai, assim por diante. E exatamente existem 7 montes, né? À toa que Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Contudo, nos meus estudos bíblicos e nas atividades evangelísticas que eu realizo, dizer que esses 7 montes representam as 7 colinas de Roma, porque a pessoa pode me indagar. Quer dizer que tudo nesse capítulo é simbólico. A mulher, a besta, chifre, tudo é simbólico, mas o monte é literal. E aí você pode ficar numa situação vulnerável. Fato é que você facilmente se provaria pela Bíblia que, profeticamente falando, montes podem também se referir a reinos. Deus disse de Babilônia, ó monte destruidor. Daniel 2 diz que o reino de Deus se tornou um monte e encheu toda a terra. Então eu prefiro mencionar o detalhe de que estes montes representam, na verdade, também 7 reis, 7 impérios. Eu não vejo problema em dizer que são os 7 montes de Roma, esses montes que eu mencionei aí. Eu acho que até pode ser. Eu só acredito que podemos nos colocar numa situação um tanto vulnerável. E o próprio verso 10 já faz uma conexão mostrando que os 7 montes do verso 9 representam a mesma coisa que os reis do verso 10, que diz assim, e são também, ou seja, a mesma coisa, 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, o 7º. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então podemos concluir que esses 7 montes e os 7 reis são uma mesma coisa. E agora é que nós encontramos o nosso ponto controversial. Quem seriam esses 7 reis? Os temidos 7 reis do Apocalipse 17. Existem tantas visões, e eu quero salientar que eu respeito todas elas. Eu não quero bater aqui o martelo e dizer que esta ou aquela são erradas e esta é certa, mas simplesmente eu quero expor aquilo que eu vejo que as Escrituras apresentam com mais clareza. Contudo, eu gostaria de mencionar, ainda que seja superficialmente, algumas das visões principais. Algumas eu não vou nem mencionar porque eu considero muito destituída de sustentação bíblica. Mas eu gostaria de mencionar algumas que eu considero que possa ter algum respaldo.
Bom, a primeira delas, e é a mais tradicional, é que estes 7 reis representam as 7 nações principais que tiveram envolvimento com o povo de Deus desde o Egito, que seria o Egito, a Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. 7 impérios. Os promotores desta visão acreditam que o presente cronológico da visão de João seria o próprio ano 100, quando diz assim: 5 já caíram e um existe. Um existe quando? Lá no ano 100, nos dias de João. Então, lá no ano 100, nos dias de João, ele estava vivendo nos dias do Sexto Império. Então, olhando para o passado, do ano 100, sendo que o Sexto Império era Roma Imperial, temos 5, né? Grécia, Medopérsia, Babilônia, Assíria e Egito. Daria exatamente 6. Um ainda não é vindo, Roma Papal, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bom, me parece coerente, mas algumas coisas devem ser levadas em consideração. Primeiro, se eu digo que a contagem começa com o Egito, nós já fugimos do delimitador profético, que é Daniel 2. Dentro das profecias do tempo do fim, o Egito como nação não tem relevância. Eu necessito respeitar os limites estabelecidos por Daniel 2. Outro detalhe a ser mencionado é que o texto bíblico diz que o 7º duraria um pouco de tempo. Aqueles que acreditam nessa visão vão chegar à conclusão que o 7º reino seria Roma Papal. E, na verdade, Roma Papal não durou pouco tempo. Somando todos eles, será um tempo menor do que o 7º esteve em vigência. Ou seja, seria incoerente, porque, na verdade, o 7º, dentro dessa visão, que seria Roma Papal, foi o que mais durou, e não o que deveria durar um pouco de tempo, como a profecia determina. Outro ponto a salientar é o seguinte: a visão é progressiva. Se o texto diz que João foi levado, como é que eu vou dizer que um existe é o ano 100? Ele já está lá no ano 1798. Como que nós iríamos fazer esse malabarismo e agora voltando lá para o ano 100 novamente? Não seria coerente, certo? Outro detalhe importante é o seguinte: o papado caiu em 1798. E quando eu olho para o capítulo 17, que é a ampliação máxima das profecias de Apocalipse, onde ficaria um império mundial mencionado no capítulo 17 a partir de 1798? Porque se o 7º é o papado, e na verdade, de fato, o papado vai ser o 8º também, quem é que estaria no cenário mundial desde 1798 até o decreto dominical, quando o papado novamente surge no cenário? Ficaria uma lacuna. Deus sempre tem um representante oficial nessa terra. Profeticamente, também precisamos reconhecer que Satanás sempre tem um império mundial que o representa. Nesta visão, quem seria o império mundial que representaria Satanás? Se o papado cai em 1798 e só retoma o cenário lá para o final, quando o papado recebe novamente a autoridade civil, ficaria uma grande lacuna, não? Bom, de maneira que esta visão deixa a desejar. A segunda visão que eu quero apresentar para vocês é aquela que diz que os 7 reis são as 7 cabeças de Daniel 7. Porque Apocalipse 13 diz que a besta assimilou as principais características dos animais apresentados em Daniel 7. Então, quando fazemos a soma das cabeças de Daniel 7, vamos ter exatamente 7 cabeças. Ok? Vamos contar. O leão, uma cabeça. O urso, mais uma outra cabeça, 2. O leopardo tem quantas cabeças? 4, 6. O animal terrível e espantoso, uma cabeça, 7. Então, desta maneira, os promotores dessa ideia dizem que os 7 reis representam aquelas 7 cabeças apresentadas em Daniel 7. Ok? Agora, por que eu acredito que este ponto de vista também é frágil? Em primeiro lugar, a Bíblia trabalha com impérios mundiais. Ok?
O leopardo, que tem 4 cabeças, é um reino dividido em 4, mas não são 4 impérios. É um único império, porém dividido em 4. Lembram a divisão do Império Grego? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, os 4 generais que particionaram o reino em 4 grandes partes. O fato é que eles não se tornaram um único império. Profeticamente falando, a Grécia permaneceu como um império mundial até 168, quando foi sucedida por Roma imperial. Então eu não posso dizer que ali são 4 impérios distintos, porque não são. Era o Império Grego dividido. Esta visão segue o mesmo princípio da visão anterior no que diz respeito à evolução cronológica da visão. Quando a Bíblia diz uma existe, eles acreditam que é o presente da visão de João e não no deserto a partir de 538. Ou seja, lá nos dias de João, quando Roma imperial estava em vigência. Contudo, existe um certo conflito, por quê? Porque durante o período do ano 100, em que João recebeu a visão, os promotores desta visão dizem que o reino que estava em vigência era ainda o Império Grego em algumas partes. Então, o presente de João, no qual ele recebeu a visão, seria no período do 6º rei, apresentado em Apocalipse 17, que era, em certa parte, a Grécia e, em certa parte, Roma imperial. Porque naquele momento existia ainda a influência grega e existia também, como Império Mundial reconhecido pela profecia, a atuação de Roma imperial. Agora tem um detalhe muito grave nessa situação. Se o 6º é parte do Império Grego e o 7º Roma imperial, aonde fica Roma papal nessa história? Roma papal desaparece do cenário. Além de existir incoerência de o 7º durar pouco tempo, como diz o capítulo 17, contudo, o 7º nesta visão é Roma imperial, que não durou tão pouco tempo assim. Durou desde 168 a.C. até 538 a.C., tendo aí mais de 6, 7 séculos de duração. E aí Roma papal some do cenário, porque já temos 7. No entanto, quando nós vamos para o próprio capítulo 17, e o verso 11 diz, e a besta que era e já não é, ela é o 8º e é do 7. Tão importante é a presença da besta no estudo do Apocalipse 17, que o verso 11 diz que ela vai estar no cenário 2 vezes. Ela vai estar no cenário entre os 7 e depois, quando surgir o 8º, ela vai ser também o 8º. Contudo, nesta visão, ela desaparece. Temos ali as 7 cabeças de Daniel, sendo que a 7ª é de Roma imperial, e o 8º, que deveria ser Roma papal, que é do 7, não aparece. Então, esta visão, ela tem pouca sustentação bíblica e, contextualmente falando, dentro de Apocalipse 17, fica bastante difícil provar que os 7 reis são as 7 cabeças de Daniel 7. O terceiro ponto que eu quero considerar com vocês são aqueles que acreditam que os 7 reis de Apocalipse 17 são os 7 papas que tiveram o seu pontificado de 1929 até os dias atuais. Coincidência ou não, se eu somar todos os papas de 1929 até o atual papa, nós vamos ter exatamente 8 papas. Muitos, então, acreditam que estes 8 papas representam os 7 mais 1 reis apresentados em Apocalipse 17. Contudo, eu gostaria de considerar com vocês alguns fatos para vermos se de fato esta visão é condizente com as Escrituras. O primeiro detalhe a ser salientado é que nós precisamos identificar o presente cronológico da visão. Capítulo 17, verso 8, diz que a besta que viste foi e já não é. Então, o presente da visão aqui no verso 8 é o já não é. E o já não é exatamente 1798. Quando nós vamos para o versículo 9, nós não vamos perceber uma evolução profética, senão uma rememoração de fatos futuros, também de fatos passados. De maneira que ainda no verso 9, continuamos em 1798.
No versículo 10 acontece a mesma coisa. E são também 7 reis. 5 já caíram. Quando foi que João disse que 5 já caíram? Em 1798. Então, em 1798, João disse: 5 já caíram. Então, em 1798, os 7 reis não estavam no futuro. 5 já estavam no passado e 2 somente no futuro. De maneira que, em 1798, já não existiam mais 7 reis que deveriam ocupar o cenário mundial, senão 2, o sexto e o sétimo. Porque o verso 10 segue dizendo: e são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Então, o 1 existe aqui está na mesma linha cronológica que o já não é do verso 8. Então, já não é e 1 existe. Nós estamos exatamente no ano de 1798, quando o papado recebe o golpe mortal. O outro ainda não é vindo. João agora projeta a nossa mente para o futuro de 1798. O sexto, que seria o sétimo rei. O sexto seria este 1 existe, quando a besta já não é. E o sétimo é esse que ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. De maneira que, em 1798, 5 reis já tinham caído. Como então a contagem para os 7 começaria em 1798? Como então a contagem para os 7 começaria em 1929? Sendo que em 1798, 5 já tinham caído. Este é um detalhe que precisa ser considerado. A gramática também necessita ser considerada. Os tempos verbais também precisam ser considerados para que a compreensão seja precisa. Eu gostaria de tecer ainda outros elementos importantes para mostrar que este ponto não tem sustentação bíblica. Outro ponto a considerar é que o presente cronológico da visão do capítulo 17, dentro desta visão, seria nos dias de João Paulo II, pois ele é o sexto. Quando João diz 5 já caiu e 1 existe, o sexto é o presente cronológico da visão. Então, para a segunda visão apresentada, o sexto era a conjugação de Roma imperial com parte do Império Grego ainda em vigência, e nesta visão, o sexto seria o pontificado de João Paulo II, no qual João recebe a visão. Sendo assim, o pontificado de João Paulo II é o presente cronológico da visão de João. Agora, que relevância teria o pontificado de João Paulo II a ponto de ele ser o presente cronológico da visão do capítulo 17, em alguns momentos, que é um capítulo tão importante? Sabemos, sim, que este homem foi importantíssimo, mas ele foi um indivíduo que representava um sistema. Ele não era o sistema, ele representava o sistema. Então, que relevância tinha João Paulo II e o seu pontificado para que, justamente nos seus dias, acontecesse o presente cronológico da visão? É de se considerar, não é? Porque devemos levar em consideração o seguinte: o papado não são os 7 reis, mas ele é um dos 7 reis, porque o próprio texto, capítulo 17, verso 11, diz: e a besta que era e já não é também o 8º, e faz parte dos 7, e vai à perdição. Então o papado não é o 7, é um dos 7. Outro ponto a se considerar, outro detalhe é que se João Paulo é o sexto, logo Joseph Ratzinger, o Bento XVI, seria o 7º. E segundo a Bíblia, o 7º deveria durar pouco tempo. De fato, ele teve um pontificado de 8 anos, não foi tão extenso quanto o de Bento XVI ou de outros do passado. Contudo, existiu um Papa que teve um pontificado de 32 dias. Então, Ratzinger não teve um pontificado tão limitado assim. Outros tiveram pontificados, mas com menor duração do que Ratzinger. Então, será que realmente ele poderia ser o 7º, uma vez que o seu pontificado não foi tão pequeno? E o último ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês é o seguinte:
Existe uma má compreensão muito grande quanto ao evento que aconteceu em 11 de fevereiro de 1929, quando o documento A Ferida Curada foi assinada. Então eu gostaria de falar alguma coisa sobre esse acontecimento, porque na verdade existem algumas coisas que nós não nos atentamos. E uma delas é que o papado sofreu duas feridas, não uma. Uma ferida em 1798, profética, e a outra ferida não profética, que aconteceu em 1870, quando o imperador Victor Emanuel II eliminou os estados papais, porque em 1801 Napoleão já permitiu nova reeleição de papas. E a Itália, hoje o país da Itália, era conhecido por estados papais. E em 1870, Victor Emanuel II, ele unificou a Itália, ele retirou todos os estados papais que permaneciam na jurisdição de Roma e unificou o país. E a própria história reconhece isso como uma ferida. Quando em 11 de fevereiro de 1929, o cardeal Gaspar, representando o Papa Pio XI, e o premier Mussolini, representando Victor Emanuel III, assinaram o documento A Ferida Curada, nós precisamos ler o documento inteiro para saber qual ferida estava sendo curada naquele momento. Se foi a ferida feita em 1798 ou a ferida feita em 1870. Eu gostaria de ler para vocês a parte final do periódico da Crônica de São Francisco, chamado A Ferida Curada. E olhem só qual ferida que foi curada. O problema romano é assunto do passado. E o Vaticano está agora em paz com a Itália. Isso aconteceu formalmente hoje, 11 de fevereiro de 1929, quando dois notáveis líderes, o cardeal Gaspar, representando o Papa Pio XI, e o premier Mussolini, representando o rei Victor Emanuel III, assinaram seus nomes no histórico Palácio de São João. Ao assinarem sobre o memorável documento, se viu grande cordialidade de ambas as partes, sarando assim a ferida que estava aberta desde 1870. Então, qual ferida foi curada em 1929? Não a ferida feita em 1798, mas a ferida feita em 1870. Neste momento, o papado não recuperou todos os estados papais da Itália. Porém, o estado que funcionava como a sede de Roma naqueles dias foi devolvido, o Vaticano, aqueles poucos hectares de terra. Ok? Agora só vale salientar uma coisa. O que foi a ferida de morte? E não me digam que foi a prisão do Papa, porque o Papa foi preso e continuou vivo e em 1801 já tinham papas novamente. Não foi a prisão do Papa. A ferida de morte foi a separação de igreja e Estado. Isto é que foi a ferida de morte. É isto que retirou a vida do papado, tirar do papado o poder civil. Em anos passados, a própria França deu o poder civil para Roma. Lembram de Clovis? Um dos 10 chifres deu o poder para o papado. E em 1798, a própria França retirou o poder do papado, separando igreja e Estado. Então, a cura da ferida só pode ser o contrário da ferida. Se a ferida foi separar igreja e Estado, a cura logo será a união da igreja e o Estado. Em 1929, isso não aconteceu. Não houve, o papado não se apossou novamente do poder do Estado, simplesmente recebeu de volta a jurisdição do seu pequeno país. Outro detalhe a ser salientado é que quando nós vamos para o Apocalipse 13, nós vamos perceber que é a segunda besta, os Estados Unidos da América, que faz a cura da ferida, e não é a Europa. Mussolini vivia na Europa. Não é a Europa que cura a ferida da Europa. São os Estados Unidos que curam. Então a cura da ferida mortal vai acontecer em outro continente, milhares de quilômetros de distância, e não a própria Europa. Ok? Então se eu vou para Apocalipse 13, fica demasiado incoerente eu harmonizar a ferida de 1929
com a ferida mortal causada em 1798, porque não é a Europa que cura a ferida de Roma, é os Estados Unidos, ok? Espero que tenha ficado claro até aqui. Agora eu quero apresentar para vocês o quarto ponto, a quarta visão, que eu acredito satisfazer mais a interpretação bíblica, não só contextual, mas uma interpretação mais dilatada, não só no livro de Apocalipse, mas também alcançando o livro de Daniel. Bom, o capítulo 17, verso 10 diz que são 7 reis, 5 já caíram e um existe. Dentro do que nós já falamos, quando a Bíblia diz que um existe, é o presente cronológico da visão de João, que está paralelo ao já não é do verso 8. Então, quando a besta já não é, 1798, o verso 10 diz que um existe. E este um que existe seria o sexto império, ou seria o sexto rei de Apocalipse 17, ok? Quando eu olho, vamos olhar agora para Daniel 2, eu quero trabalhar respaldado por Daniel 2, eu quero respeitar Daniel 2. Quando nós olhamos para Apocalipse 13, e nós vamos perceber que a besta do Apocalipse 13 assimilou características dos animais apresentados em Daniel, a besta começou, o capítulo 13 apresenta que a besta assimilou características de Babilônia em diante e não para trás. Ela não assimilou características da Síria, que a Bíblia também chama de leão, ou do Egito, que a Bíblia também chama de serpente ou de dragão, mas assimilou características de Babilônia em diante. A estátua de Daniel 2 apresenta o seu primeiro império mundial, Babilônia. Então eu não quero fugir de Babilônia. Então eu gostaria de sugerir para vocês que o primeiro dos 7 reis seria Babilônia, ok? Se o primeiro dos 7 reis é Babilônia, agora eu vou começar a contar. O segundo só pode ser quem? A Medopérsia. O terceiro só pode ser quem? A Grécia. O quarto só pode ser quem? Roma Imperial. O quinto só pode ser quem? Roma Papal. E aí nós chegamos no sexto. O sexto é qual? Já já vamos dizer. Mas chegamos no sexto, que é o presente cronológico da visão de João, no capítulo 17. Então, quando João diz aqui no capítulo 17, verso 8, já não é, o verso 10 diz, quando a besta já não é, uma existe. Então, o sexto passou a existir para ocupar o cenário mundial, porque assim como Deus tem representantes oficiais, Satanás também tem seus representantes oficiais. Então, uma vez que a besta já não é, um reino tinha que surgir para ocupar o lugar dela. Então, temos o sexto reino. Quando eu olho do sexto para trás, 5 de fato já caíram. Sexto, aí temos então o quinto. Quem foi o quinto? Roma Papal. O quarto, Roma Imperial. O terceiro, Grécia. O segundo, Medopérsia. O primeiro, Babilônia. E casa direitinho, porque nós estamos vendo que o presente cronológico da visão de João é 1798, não o ano 100. Lembram-se? Fui levado em visão para o deserto. Porém, ele atravessou o deserto, porque ele diz o quê? A besta que eu vi lá no deserto foi, já está no passado. Então, ele está em 1798, quando a besta deixou de ser. Quando a besta deixou de ser, e agora surge um novo império. Ok? Ficou entendido esse ponto? Então, são 5 impérios. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Papal. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Agora vamos identificar então o sexto. Agora eu preciso olhar para o cenário profético e identificar profeticamente falando, biblicamente falando, qual império com influência mundial surgiu quando o papado caiu. E aí muitos dizem a França com o ateísmo. Bom, a França com o ateísmo foi algo muito isolado. Tem influência até hoje? Tem. Mas a França nunca foi um império mundial. A influência que ela exerceu nunca foi uma influência tão duradoura que podemos reconhecê-la como o sexto império mundial. Eu preciso ir para o capítulo 13 e identificar qual império surgiu quando o império papal caiu. O capítulo 13, verso 10 diz: se alguém leva em cativeiro irá, e se alguém mata a espada será morto. Espada representa o poder do Estado. Então,
O papado destruía com o poder do Estado, então ele foi morto com o poder do Estado. 1798. O verso 10 está se referindo à ferida mortal que aconteceu quando Napoleão separou a igreja e Estado. Agora olhem o verso 11. Depois vi subir da terra outra besta. Depois de quê? Depois que o papado caiu. Então o papado cai e imediatamente quem surge no lugar do papado? A segunda besta, os Estados Unidos da América. Biblicamente, qual império ocupou o lugar de Roma papal? Não tem para onde fugir. Só pode ser os Estados Unidos da América. Pois quando Roma cai, eles surgem no cenário mundial. E quando nós vamos aqui para o capítulo 17, o verso 8 diz, já não é. E na mesma linha de tempo, o verso 10 diz, um existe. Então este um que existe, quando a besta já não é, que atua como império mundial, com poder, com influência mundial, só pode ser os Estados Unidos da América. Então estamos assim dispostos. O sexto império, os Estados Unidos da América. O quinto, Roma papal. O quarto, Roma imperial. O terceiro, Grécia. O segundo, Medo-Pérsia. O primeiro, Babilônia. E o texto segue dizendo, o outro ainda não é vindo. Então esse outro que ainda não é vindo, que seria o sétimo, ele não tem reino, porque está no futuro. E agora João ele se detém no ano 1798, que é o presente cronológico da visão, e nos lança para o futuro. Olha, o outro ainda não é vindo. É um reino que está no futuro. Nós não sabemos se esse futuro de João já é o nosso passado, o nosso presente, ou se ainda está no futuro. Porque o sétimo rei já pode ter entrado em vigência ou não. É o que nós vamos descobrir agora. Então vamos agora tentar identificar quem seria o sétimo. Capítulo 17, verso 11. Vamos reler o verso 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Verso 11. E a besta que era e já não é, se referindo ao papado, é ela o oitavo, e é do 7. Ela é do 7, porque na verdade ela foi o quinto reino, e vai à perdição. Então nós já sabemos quem é o oitavo. O oitavo é o papado, novamente. Agora, com a imagem da besta, toda essa conflagração de ecumenismo, essa movimentação toda que está acontecendo diante dos nossos olhos, que vai culminar novamente o papado recebendo o poder do Estado. Então seria assim os 8. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, os Estados Unidos da América, o sétimo que nós vamos ver quem é, e o oitavo, o papado novamente, que foi o quinto. Ok? Vamos avançar. Espero que esteja ficando claro o assunto. Se não, não deixem de adquirir esse livrinho. Ele custa R$1, é muito baratinho. E tem muitas informações aqui que vão talvez ajudar a clarear mais o assunto. Ok, o verso 10. E quando vier, se referindo ao sétimo, convém que dure um pouco de tempo. Essa palavra pouco de tempo é a mesma expressão que aparece no verso 2 para se referir a 1 hora. Então, pouco de tempo e 1 hora é a mesma coisa, tá? Se trata de uma mesma coisa. De 1844 para cá, Apocalipse 10 diz que não haveria mais tempo profético. Então, eu não posso contar esta 1 hora com cômputo profético de 1 dia, ano, 2 dias, 2 anos, etc. Porque de 1844 para cá não haveria mais profecia de tempo, ok? Então, esta expressão do verso 10, pouco de tempo, e a expressão do verso 12, 1 hora, é a mesma coisa. Então, no verso 10, nós temos um reino que está no futuro, que reinaria um pouco de tempo. E o verso 11 diz quem é o oitavo, e o verso 12 diz, e os 10 chifres que você viu na besta são 10 reis que ainda não receberam o reino. Atentem-se para o artigo definido, o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Então nós sabemos que esses 10 chifres estariam no comando de um reino, juntamente com a besta. Ok? Quando nós olhamos o verso 10,
ele diz que o sétimo rei está no futuro e ainda não tem reino. Quando nós olhamos para o verso 12, nós vemos que os 10 chifres são 10 reis que não tinham o reino. Então, este sétimo rei, mencionado no verso 10, que não tem reino, só podem ser os 10 chifres do verso 12, que receberiam o reino por pouco tempo, juntamente com a besta. Ok? Exatamente isso mesmo. Os 10 chifres são o sétimo rei, que segundo o versículo 10 reinariam por um pouco de tempo, e o versículo 12 diz que eles reinariam juntamente com a besta. Por que eles deveriam reinar juntamente com a besta? Porque esses 10 chifres serão o que trarão à vida o oitavo rei. Ou seja, eles vão retirar a besta do abismo. Por isso que eles precisam reinar juntos. E seguindo aqui, o próprio texto diz, verso 13, estes têm o mesmo intento, os 10 chifres que terão um reino, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Verso 17, ó, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, se referindo aos 10 chifres, e que tenham uma mesma ideia, e que o seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Então esses 10 chifres vão reinar por um pouco de tempo e vão servir simplesmente como um trampolim para o oitavo reino, para o oitavo rei, que é do 7, o próprio papado, novamente assuma o cenário. Ok? Agora, quem seria então esses 10 chifres que terão o reino e que reinarão como reis juntamente com a besta? Eles só podem ser os 10 dedos da estátua, porque os 10 dedos da estátua, em anatomia e cronologia, estão à frente do papado, assim como esse sétimo rei está à frente dos 6 que o precederam. Então, quem seriam? Eu acredito ser a nova ordem mundial. Hoje sabemos que o mundo está dividido em 10 superblocos. Nós mesmos, aqui na América do Sul, fazemos parte de um dos blocos, o bloco Mercosul, aí temos o bloco norte-americano e assim sucessivamente. Então hoje o mundo está dividido em 10 blocos. E quem é que tem uma influência gigantesca junto a esses 10 blocos? O papado. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele fez uma declaração muito importante. Ele disse assim: entregamos o mundo nas mãos do Papa Francisco para que ele nos dê a paz. Daniel 8:25 diz, corroborando com esta ideia, e por seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão, e com paz destruirá os que vivem em segurança, de maneira que os grandes da terra que estão aí conduzindo esses blocos estão comungando de um mesmo pensamento que o papado. No ecumenismo, na proteção à família, que é bom em certo sentido, na preservação da natureza, o meio ambiente, etc. De maneira que o sétimo rei e o oitavo vão reinar juntos até o momento em que o sétimo deu o seu poder para o oitavo, sai de cena e o papado ressurge no cenário mundial como o oitavo rei, desfrutando novamente dos poderes que ele desfrutava no período do deserto, dos 1260 anos, trabalhando unido ao Estado. E aí a destruição vai ser terrível. Então, meus irmãos, o sétimo rei seria a nova ordem mundial. E tudo o que a ela diz respeito. Porque existe uma grande coligação entre esses grandes homens da terra que desejam não só eliminar o povo de Deus, mas até mesmo reduzir um pouco da população mundial. Porque esse mundo já não suporta tanto tempo mais a quantidade de pessoas que estão aqui. A natureza, o próprio clima tem sido cada vez mais degradado. Então o papado vai influenciar esse sétimo rei para que este sétimo rei dê o seu poder e autoridade para eles. E aí sim nós vamos presenciar nesses últimos dias os horrores praticados durante os 1260 anos. De maneira, então, que os 7 reis ficam assim dispostos. Primeiro, Babilônia. Segundo, Medo-Pérsia. Terceiro, Grécia. Quarto, Roma Imperial. Quinto, Roma Papal. Sexto, os Estados Unidos da América. Sétimo, a nova ordem mundial. E o oitavo, novamente, o papado. O meu propósito ao fazer esta palestra é de forma alguma em incitar partidarismo.
Eu tenho tão pouco eu gostaria de expor as pessoas. Mesmo nesta visão que eu apresentei, a quarta, é possível sim identificar deficiências. Por exemplo, que eu já até mencionei antes, como pode a besta ser o papado e em algum momento a mulher ser o papado e em outro momento a cabeça ser o papado, uma das 7 cabeças sendo o papado? É um ponto complexo de se entender também e pode ser uma incoerência. Então eu não queria estar aqui dizendo que esse ou aquele ponto é certo ou esse ou aquele é errado. Eu simplesmente apresentei aquilo que eu acredito ser o mais próximo da evidência bíblica. Acredito que luz ainda pode ser agregada neste assunto. Respeitosamente discordo daqueles que creem segundo os pontos que eu apresentei anteriormente, ou mesmo pontos que eu nem apresentei. Mas o meu propósito era simplesmente incentivar ao estudo. Porque a Bíblia diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. E muitas vezes nós não temos conhecimento porque não estudamos a Bíblia, não perscrutamos o livro sagrado como deveríamos. Então está aí um grande incentivo, é um grande capítulo, é um grande tema, é um grande estudo. Eu incentivo você a se reunir com o seu pequeno grupo, especialmente você, Alexandre Dantas, que está aí com um canal muito bom, com a TV Verdade Presente. Vale a pena você reunir aí com o seu pessoal, outros irmãos que queiram estudar também, e partir para o estudo desse capítulo. Ele é estimulante, ele é um capítulo maravilhoso e vai aguçar a nossa percepção e desejo de estudar as Escrituras. Não por competição, Deus não está onde tem competição, mas simplesmente para nós termos familiaridade com as Escrituras. Olha, você que está assistindo o nosso canal pela primeira vez, não deixem de contribuir conosco, divulgando o nosso canal, curtindo aí. Se você puder também se inscrever no nosso canal, seria maravilhoso. Deus tem uma grande obra para todos nós. E esta missão não é só minha, não é somente do Rafael que está aqui filmando. Essa missão é nossa, essa missão é do povo de Deus. Estamos todos juntos nessa batalha. E em nome de Deus estou aqui para convocá-los, para que vocês possam se unir a nós, deixar as briguinhas de lado, deixar as diferenças de lado e levantarmos a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e avançarmos nesta batalha. O Senhor conta conosco e nós contamos com o seu apoio.